Dica do Jornal do Consumidor. O Bourbon Shopping Valig tem uma nova atração totalmente inédita na cidade, que vai provocar fortes emoções e muita diversão. É a nova sala de cinema IMAX. Uma sala de cinema como nunca se viu aqui no estado. Sua arquitetura diferenciada e a tecnologia IMAX proporcionam uma experiência única e impactante. Agora sim, você vai se sentir dentro do filme. É diversão garantida para toda a família. Reúna a turma, consulte a programação e divirta-se no novo cinema IMAX, no 4º piso do Bourbon Shopping Valig, na Assis Brasil 2611. Terceiro Fórum dos Direitos dos Consumidores das Telecomunicações. Confira o primeiro dia desse importante evento, que teve transmissão ao vivo pelo consumidorbr.com.br. Estamos com o conselheiro Rodrigo Zerboni, da Anatel, que acabou de participar de um painel importante, fez um diagnóstico amplo da atuação dos órgãos de defesa do consumidor e da agência. A agência hoje com uma visão, conselheiro, muito mais proativa. Na última reunião do Sedust, inclusive, nós analisamos junto com o senhor a proposta do regulamento do TAC, quer dizer, a visão da agência é resolver o problema do consumidor, não mais aquela visão repressora, digamos assim. Esse é o nosso foco principal. Primeiro, atuar de uma forma até preventiva, evitando o problema. Esse é um ponto central na nossa atuação agora. A gente tem feito uma série de iniciativas para aumentar a capacidade da agência de identificar preventivamente problemas e já atacá-los antes de gerar problema para o consumidor. E depois que tiver algum problema para os usuários, alguma infração, é agir para, como foco principal, resolver aquele problema e não mais naquele processo tradicional de sancionamento baseado em multas, às vezes até muito altas, mas que não traz nenhuma efetividade para o consumidor. O importante para o consumidor não é saber se a Anatel está multando pouco ou muito, é ter o seu problema resolvido. Então é isso que a gente tem focado no nosso trabalho na agência. E a participação no terceiro simpósio dos direitos dos consumidores nas telecomunicações aqui promovido pelo Ministério Público Federal, é uma boa experiência, conselheiro? É um ponto fundamental também dessa nossa visão na Anatel, é fazer o diálogo com a sociedade como um todo e também com os demais atores de proteção do consumidor, Ministério Público, PROCONs. Então esse contato direto e pessoal é muito importante para a gente, para trocar experiências e levar um pouquinho da nossa visão e capturar um pouco da visão do pessoal que está na ponta, que está atendendo diretamente e identificando diretamente os problemas do consumidor. Isso é muito rico para as duas partes e eu acho que a gente tem que manter esse nível de diálogo e até ampliá-lo. Não tenho dúvida. Nós somos membros do Conselho de Usuários da Anatel e podemos comprovar o trabalho de vocês. É um trabalho muito bem feito, é um trabalho de grande quantidade de volume, processo regulatório não é fácil, mas eu tenho certeza que vocês estão no caminho certo, conselheiro. Meus cumprimentos, parabéns, prazer em vê-lo. Obrigado. E bom dia a todos. Secretária Nacional do Consumidor, doutora Juliana Pereira, minha amiga dos tempos de PROCON, presente aqui, palestrou na nossa transmissão ao vivo no portal do consumidor para o Brasil inteiro, para o mundo todo, né, doutora Juliana? Já vimos ali, tivemos acesso da França, alguém lá na França viu a doutora Juliana falando. O tema do terceiro simpósio importante, efetividade nas relações de consumo na área da telefonia. A discussão foi bastante interessante, né, doutora? A discussão foi muito interessante, porque ela foi direto ao ponto. No nosso país, nós temos uma lei de defesa do consumidor que é referência para o mundo, que completou 23 anos agora. Nós temos um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que se fortalece a cada dia. Estivemos aqui com o desembargador, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, todos juntos. O que nós precisamos, então? Nós precisamos que as coisas aconteçam. E é isso que a população pede todos os dias, inclusive publicamente, em várias manifestações. Então, acho que o tema do evento foi perfeito. É claro que eu acho que para que a efetividade do direito do consumidor aconteça, o mercado tem que se posicionar. Eu sou sempre uma crítica de que um evento que discuta a efetividade, ela tem que ter o compromisso de quem opera o sistema. Claro que nós temos dados do SINDEC que mostram que houve uma melhoria na resolutividade das demandas em telecomunicações no setor,
nos PROCONs. Mas não é isso só que nós precisamos. Nós precisamos mesmo que o call center das empresas funcionem. Nós precisamos que o consumidor, quando buscar pela empresa, ele tenha uma resposta e o problema dele solucionado. Nós vamos ter menos conflitos, menos gastos públicos, porque no final das contas, né, eu não sei se é de conhecimento seu, Alexandre, mas o TJ do Rio de Janeiro, a presidenta da desembargadora Leila, fez uma pesquisa. Sabe quanto custa ao Estado brasileiro uma ação no juizado especial? A entrada da ação, R$1.000. As relações de consumo, as discussões monetárias, elas são inferiores a esse valor. Então, hoje, está mais caro para o Estado brasileiro a judicialização e o conflito. Então, o Poder Judiciário, os PROCONs, de uma maneira geral, que podiam estar discutindo questões gravíssimas, por exemplo, como o ensino superior privado que engana as pessoas. A pessoa vai, se matricula, acha que vai ter um curso e não vai ter, o curso não é reconhecido. Coisas que maculam também a dignidade das pessoas, estão tendo a sua movimentação por uma cobrança indevida em telecomunicações, um sinal que não funciona de internet. Esses são problemas assim, muito subdesenvolvidos, de países subdesenvolvidos. E essa proliferação de legislações municipais envolvendo as herbes, que é um grande entrave ao sinal de internet, de telefonia. Essa lei que está sendo gestada no Congresso, a lei federal, pode resolver isso, doutora Juliana? Olha, eu acho que claro que uma lei nacional, ela acaba buscando uma saída para o país e aí é a solução no atacado, não no varejo. Eu, inclusive, como secretária, já me coloquei à disposição da Anatel e até mesmo das operadoras. Acho que é importante fazer um discurso público sobre essa questão das herbes. Por quê? Porque sem você ter uma estação, você não tem sinal. E se o problema é a saúde pública ou outros interesses que não possam ser ditos, que se transforme isso num debate público. Quem tem que decidir o espaço público é o cidadão. Não é? Quem tem que decidir se pode ou não, se quer ou não, a soberania vem do povo. Então, a lei federal que está sendo discutida para resolver isso no atacado, mas é importante que não se descuide do tema da qualidade, porque ele passa pelas herbes, mas ele passa também por vários outros problemas, desde da oferta de um serviço que não vai ser de forma alguma disponibilizado para o cidadão. Nós temos um caso aqui em Porto Alegre que é emblemático. Nós temos um shopping center chamado Shopping Praia de Belas. Do outro lado da rua, da Avenida Praia de Belas, o shopping construiu um estacionamento alto, um prédio grande com uma passarela. Ficou muito bonito. No shopping Praia de Belas tem uma antena de celular. Com o crescimento desta construção na frente, o sinal interrompeu para um quadrilátero imenso no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O que a operadora tinha que fazer? Simplesmente levantar a antena. Ela vai demorar 2 anos para fazer isso, porque é licença da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras. Durante 2 anos, moradores daquela região não têm sinal de celular e não têm sinal para a internet. Veja a burocracia emperrando as comunicações, em função de uma legislação municipal retrógrada. Para mim, e acho que é de conhecimento público, que o cidadão não quer mais esperar. Ele não quer mais esperar, ele não pode mais esperar. E eu acho que debates como esse que você está apresentando vão ser cada dia mais presentes no cotidiano da sociedade brasileira, não é? A burocracia, ela não pode ser um óbice ao desenvolvimento. Ao contrário, né? Ela tem que estar a serviço do desenvolvimento, a serviço dos interesses do cidadão, e não de uma minoria. Então, acho que, de uma maneira geral, os legisladores municipais, estaduais e mesmo os legisladores nacionais, eles terão que rever essas questões, porque o cidadão está dando mostras a cada dia que não tem mais paciência com aquilo que é inexplicável. Dr. Alexandre Amaral Gavonski é o coordenador deste evento, idealizador, apoiado pelo PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do Dr. Cristiano Aquino, e no Fórum de Defesa do Consumidor, Fórum Latino, Dr. Alcebiades Santini. A ideia de assegurar a efetividade sendo tratada no 3º Simpósio dos Direitos dos Consumidores nas Telecomunicações. É um mercado de alta complexidade, de um sem número de serviços prestados, legislações municipais regulando, por exemplo, estação rádio base de telefonia móvel,
uma porção de nuances. Como é que se consegue efetividade nessa rede de complexidade toda, doutor Gavonski? O primeiro passo para conseguir efetividade é a articulação, e aqui estamos viabilizando essa articulação entre todos os agentes. Por exemplo, você fala em complexidade, e a complexidade ela acaba sendo melhor resolvida por quem tem mais especialização técnica, no caso a Anatel. Só que a Anatel não conhece a realidade dos consumidores. Então nós precisamos colocar a Anatel em contato com os PROCONs, em contato com o Ministério Público, para que a área técnica converse com a área do interesse dos consumidores e assim nós consigamos identificar pontos de consenso e construir a partir daí a solução. Além de articulação, informação e capacitação, que é o objeto desse simpósio. Eu não tenho dúvida que a questão da informação, da adaptação do consumidor às novas tecnologias. Nós estamos transmitindo pelo portal do Consumidor RS ao vivo este evento todo. Depois serão 5 programetes veiculados no nosso portal, na TV e disponibilizados ao Ministério Público Federal. Quando o senhor avisou, doutor Gavonski, que estava acontecendo isso, e eu confirmei, algumas pessoas entraram nos seus aparelhos celulares, tablets, na internet e conferiram o programa ao vivo. Agora a maioria não conseguiu, não sabe acessar a rede wireless disponibilizada pelo hotel, não tem familiaridade com a tecnologia. Isto também gera no consumidor uma sensação de insegurança, gera nele reclamação, eu não acesso, ele não sabe. É muita tecnologia à disposição. Educação é a saída? Sem dúvida. E é importante considerar também que o brasileiro está num processo muito acelerado de incorporação em tudo isso que o mundo mais desenvolvido, digamos assim, oferece. Porque nós estamos num crescimento econômico nunca antes visto no país, e esse crescimento nos coloca em contato, né, com tecnologias e, mais especificamente, coloca camadas da sociedade que têm menos instrução em contato com tecnologias que são de mais difícil acesso. Isso é um desafio, mas é um desafio para ser bem resolvido pelos brasileiros, para ser bem resolvido por todas as nossas instituições, e isso tem que ser incorporado na pauta de agências, né, na pauta de Ministério Público, porque nós não podemos esquecer que temos essa disparidade entre um povo que ainda não tem toda a sua formação cultural ou educacional de países europeus, mas está recebendo a mesma tecnologia disponibilizada naqueles países. Essa visão da Anatel, exposta pelo conselheiro Rodrigo Zerboni, desde que ele entrou para a agência, de que não adianta empilhar, quer dizer, ter um estoque de multas lá, de infrações aplicadas, que o melhor são termos de ajustamento de conduta e com a cobrança da efetividade disso de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Me parece mais lógico isso, não lhe parece? Sim, sem dúvida, a efetividade tem que ser o objetivo de todos. O que se fazia antes era apostar na multa e na lógica sancionatória para alcançar a efetividade. E isso talvez não dê resultado, ou é o que se apresenta. Eu particularmente sou um entusiasta das soluções negociadas, do TAC, só que nós temos que também cuidar para evitar que muitas empresas acabem assinando TACs, sinalizando cumprimentos e depois não cumprir o próprio acordo que fizeram. Aí é gravíssimo, porque quebra a lógica da confiança que orienta os acordos. Então, já externei essa preocupação à Anatel, acho que é muito positivo avançarmos em direção aos TACs, mas temos que avançar com muita atenção para que esses TACs não acabem servindo de aparência de cumprimento das normas e na realidade, um verdadeiro descumprimento. Na última reunião do SEDUS, o Conselho de Usuários da Anatel, que eu participei, sou membro lá, indicado pelo Fórum, eu sugeri que esses TACs fosse dada ampla publicidade para o próprio consumidor, cobrar da operadora. Vocês têm um TAC assinado com a Anatel que regula esta questão. Quer dizer, a sociedade precisa cobrar, não é isso? Sem dúvida, e por isso é que transparência é uma das nossas prioridades, inclusive na nossa atividade de controle em relação à Anatel. Até pouco tempo, 2 anos atrás, os processos da Anatel de sancionamento, de apuração de descumprimento de obrigação, tramitavam sigilosamente. Nós atuamos para reverter esse quadro. E quando saiu a sentença, a própria agência reconheceu que aquilo era um avanço e decidiu não recorrer. Então nós já avançamos no sentido da transparência dos chamados PADos, né, processos administrativos de apuração de descumprimento de obrigação, e a transparência dos TACs vem na mesma linha.
Quanto mais transparência, mais controle social se viabiliza. E esse é um grande objetivo a ser buscado. Dr. Alcibiades Santini, nosso presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, que junto com o PROCON, apoiando o Ministério Público Federal na realização do 3º Simpósio dos Direitos dos Consumidores nas Telecomunicações. Como assegurar efetividade. O diagnóstico do mercado é claro, todos fizeram de forma muito objetiva, muito clara, muito transparente, doutor Santini. Agora, me parece que a mensagem final, quer dizer, esse primeiro grande painel com a doutora Juliana, do Ministério da Justiça, da Senacom, doutor Rodrigo Zerboni, da Anatel, doutor Alexandre Gravonsky, o senhor, a advogada do Fórum das Entidades Civis, é que precisa haver mais articulação entre os órgãos todos para se buscar essa efetividade. É isso mesmo, doutor Santini? Com certeza. A primeira palavra, efetividade, é uma palavra muito forte e de grande responsabilidade, né? Não adianta você ser um ator de um segmento apenas para enfeite. Eu acho que os atores têm que ter uma postura proativa, eles têm que buscar um compromisso de fazer acontecer, que é o meu lema. Eu acho que nessa linha, e nós temos que ser inteligentes e criativos no cenário de aprender com tudo e com todos, mas principalmente, né, cada um fazendo sua parte a nível da sua unidade que representa, mas principalmente colaborando com o todo. Então, eu digo sempre, as partes são elementos que compõem o todo, e o todo é feito pelas partes. Então, nesse sentido, nós temos que agir de uma forma inteligente, convergente, pressionando, né? E a gente tem dito que gestor público e poder e políticos, eles só respondem sob pressão. Então, o que a doutora Juliana colocou, e que coloca um apelo que todas as entidades aqui representadas, e talvez as outras também, que façam uma pressão junto à comissão, né, na Câmara Federal de Defesa do Consumidor, que está com um projeto lá, aonde o Plandec. Aonde tenta fortalecer as unidades administrativas, os PROCONs, e dar mais autonomia para que os fornecedores que ainda não respeitam os consumidores venham a respeitar. Então, acho que esse é um propósito. E o doutor Meixo também destacou, e o Poder Judiciário também tem um papel relevante. E eu também concordo com ele, eu acho que deveria ter uma parte nesse simpósio, né, onde o Poder Judiciário poderia, né, complementar informações tão vitais e importantes. Mas eu acho que nem tudo num simpósio, num evento, a gente contempla. O que fica aqui como um recado final e efetivo é que cada ator, ao voltar às suas unidades funcionais e ao seu papel de cidadão, a não só de fiscalizador, comece a fazer acontecer, para que aqueles fornecedores, principalmente em telefonia, que ainda não respeitam a legislação primeiro e não respeitam o seu principal aliado, tem que mostrar que esse país não é o lugar para eles habitarem. Aqui nós queremos uma habitação e um convívio de agentes econômicos e consumidores dentro de um respeito mútuo e aonde que todos possam ganhar. Eu, como consumidor, ganhar um serviço, né, digno, perfeito, com sinais e com qualidade, e pagar o preço justo. Isso que a gente está buscando.